Olá, sou a professora Marli Catarina Soares e, juntamente com a professora Joana, responsável pela disciplina Literatura Brasileira 3 na plataforma. O estudo da literatura brasileira tem propiciado a você dialogar com alguns grandes autores, tanto de prosa como de poesia, ao longo desses semestres. É natural que em tão pouco tempo você não conseguirá conhecer toda a nossa literatura, mas algumas diretrizes, alguns temas, alguns poucos autores da imensa galeria brasileira você tem a oportunidade de explorar. Neste semestre, você vai avançar um pouco mais no tempo e um pouco mais nas obras de nossa literatura. Chegamos, enfim, ao século XX. Qualquer manual de literatura que você consultar, verá que houve um estrondoso avanço em termos de aparecimento de novos autores e de inúmeras publicações de livros, tanto em prosa como em poesia, como também o conto e, em sua maioria, de excelente qualidade literária. Como é normal acontecer, alguns autores passaram despercebidos pelo público leitor, mas não menos importantes que outros que atingiram um grande sucesso. A ementa de nossa disciplina prevê o estudo da literatura da modernidade, modernismo e pós-modernismo, leitura de autores, obras e temas relevantes e representativos do projeto estético e ideológico da modernidade do Brasil. Mais uma etapa o espera com leituras apaixonantes de obras escritas em prosa e verso por grandes escritores brasileiros. Seja bem-vindo, querido aluno, ao mundo da literatura brasileira. O movimento modernista brasileiro teve como principal objetivo romper com as tradições formais, propondo um novo olhar para a composição artística. Mas de onde vem esse novo olhar que teve como elemento propulsor as novas tendências preocupadas com a nova interpretação da realidade? Pode-se dizer que esse novo olhar, essa nova concepção, vem das inúmeras tendências artísticas que surgiram na Europa nas primeiras décadas do século XX. Tais novidades foram trazidas ao Brasil por intelectuais que circulavam pela Europa, destacando-se dentre eles Oswald de Andrade. Para melhor compreender o avanço de nossa literatura no século XX, dividimos o período, que compreende mais ou menos 60 anos de produção, em 3 grandes momentos que veremos a seguir. O primeiro período, que compreende a década de 20, de mais ou menos 1922 a 1930, teve como ponto de partida a realização da Semana de Arte Moderna. Configurou-se como uma fase de ruptura, cujos participantes assumiram atitude revolucionária, tanto na arte como na política. Seu principal objetivo era a demolição de uma ordem social e política fictícia, colonial, de uma arte e literatura artificiais produzidas à custa da imitação estrangeira, desligada da realidade nacional. Os artistas intelectuais adotaram uma postura crítica e anarquista, de combate, cujas armas eram a piada, o ridículo, o escândalo, a agitação. Posicionaram-se contra o passado. Sabemos discernir o que não queremos. Contra o parnasianismo, contra o culto das rimas ricas, de método perfeito e convencional, da linguagem lusitanizante. Contra o academicismo, o tradicionalismo, contra os tabus e preconceitos. Por outro lado, defendiam o direito permanente de 3 princípios fundamentais. Primeiro, do direito à pesquisa estética. Segundo, da atualização da inteligência artística brasileira. Terceiro, da estabilização de uma consciência criadora nacional. Disso resultou uma liberdade ampla no uso do material linguístico.
Dessa primeira fase, destacam-se tanto na prosa como na poesia autores como Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Manuel Bandeira, Ronaldo de Carvalho, Raul Bopp, Cassiano Ricardo. O segundo período, que contempla a década de 30, considera-se o período de consolidação do movimento modernista, verificando-se o abandono da atitude combativa, polêmica e agressiva adotada pelos jovens artistas. Foi um momento de recomposição dos valores estéticos e de procura de uma nova síntese pela imaginação filosófica e religiosa, pelo equilíbrio no uso do material linguístico na poesia, pelo interesse político e regional na prosa. O panorama poético dessa década é formado por alguns escritores que vieram da década anterior, empenhados num projeto de composição de sua obra literária, como, por exemplo, Manuel Bandeira, Mário de Andrade e Jorge de Lima. E por outros tantos poetas que surgiram após 1928, tais como Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Murilo Mendes. A década de 30 apresenta um grande surto do romance, com o desenvolvimento principalmente da prosa regionalista e da prosa intimista. Diferentemente da poesia, o romance não sofre influência tão incisiva da Revolução Modernista. Em termos de linguagem narrativa, os prosadores dessa década estão ligados à tradição do romance europeu, sob certo aspecto do realismo crítico. Dentre os prosadores, dou destaque a Graciliano Ramos. A década de 40 e posteriores representam um período de novas linguagens, novas propostas em literatura e nas artes em geral. A produção poética oscila entre a recomposição formal do verso, com o retorno do soneto, e a destruição das formas de composição poética com propostas inovadoras de desconstrução das formas tradicionais de apresentação do poema e valorização do signo, da palavra, do som. A prosa avança na linha do intimismo, do fluxo da consciência, a exemplo de Clarice Lispector. Intensifica-se nessa fase a produção de contos e crônicas. Alguns autores, entre os mais expressivos de nossa literatura e representativos de cada período, entre prosa, considerando-se romances e contos, e poesia, foram especialmente selecionados para você conhecer o melhor da literatura brasileira do século XX. Bons estudos!